Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre bolsas de estudos e trazendo para vocês 5 casos reais de alunos da Daqui para Fora e como que eles conseguiram, que tipo de perfil e bolsas de estudos que obtiveram nesse projeto. Bem, primeiramente, antes de nós começarmos, né, eu queria trazer para vocês aqui a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples para quem ainda não fez um diagnóstico com a Daqui para Fora. Eu coloquei aqui no nosso chat também para vocês realizarem essa análise de perfil durante a apresentação. Estou colocando aqui novamente. Então, uma forma muito rápida e simples para vocês terem um feedback daqui para fora e, eventualmente, conhecerem um pouco mais o trabalho e as possibilidades de projeto para cada um. Além disso, também, antes de a gente começar aqui a nossa apresentação, trazendo os próximos eventos para vocês se inscreverem. No dia 19, a gente vai falar sobre graduação versus pós-graduação, qual é a diferença entre as duas oportunidades, né, de programas acadêmicos. Então, quais são os benefícios de fazer uma graduação fora, os benefícios de fazer uma pós-graduação. No dia. Opa, desculpa. No dia 21 de novembro, a gente fala sobre casos reais, sobre 7 alunos nossos, né, desde o início do programa, candidatura e resultados, né, que tiveram dentro daqui para fora. E no dia 27 de novembro, fechando o mês, vamos fazer um evento sobre as 10 melhores faculdades do mundo, trazer algumas informações interessantes, taxa de admissão, valores, International Admissions, como que essas faculdades funcionam, um pouco mais no detalhe para vocês. Trazendo também aqui o nosso link, né, de atendimento, onde vocês podem marcar uma conversa totalmente gratuita com a Daqui para Fora, também está no nosso chat para vocês acessarem. Então, podem agendar atendimentos com a Daqui para Fora, totalmente gratuito, para a gente tirar dúvidas, entender o perfil do estudante e dar suporte para vocês nessa tomada de decisão se realmente o estudante vai entrar num projeto conosco. E aqui, novamente, a nossa análise de perfil, que eu já mencionei no início da nossa conversa, vocês podem realizar durante a apresentação também. Então, vamos lá, a nossa pauta principal da noite hoje, a gente vai falar sobre bolsas de estudos e trazendo aí 5 casos reais de alunos daqui para fora, para servirem aí como inspiração para vocês, estudantes e famílias que estão nos assistindo. Antes de a gente falar sobre a bolsa de estudos, vou fazer uma rápida introdução daqui para fora, para quem está assistindo ao nosso evento pela primeira vez. Vamos falar também do processo seletivo, para contextualizar, inclusive, os requerimentos necessários para se conseguir uma bolsa de estudos. Então, vamos enfatizar alguns dos principais pontos e estratégias dessas bolsas de estudos que os nossos alunos obtiveram. No final, eu tento responder ao máximo das perguntas e dúvidas de vocês aqui também. Então vamos lá, para quem ainda não nos conhece, né, fazer uma rápida introdução do Daqui para Fora para vocês. Desculpa. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva a nível de graduação no exterior. Nós somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, mais de 880 milhões de reais em bolsas, ou seja, essa parte financeira que vamos falar aqui hoje, bolsas de estudos, é uma grande área de expertise daqui para fora em conhecer, orientar e recomendar, direcionar cada estudante de acordo com o seu perfil para as bolsas mais adequadas. Já foram mais de 40 mil applications enviadas, temos relacionamento com diversos admission officers, inclusive isso também enfatiza muito esse ponto das bolsas. A gente tem falado aqui em termos de resultados dos nossos alunos, a nossa relação com admission officers, conhecendo as faculdades, os representantes das faculdades, a gente sempre consegue trazer insights e informações do que aquele ano a faculdade está buscando, que tipo de bolsas essa faculdade tem para oferecer para alunos internacionais, brasileiros. Então, são muitas informações que a gente consegue ter para direcionar cada aluno nessa parte financeira. Em termos de equipe, nós somos hoje mais de 40 profissionais formados no exterior, uma equipe com mais de 60 profissionais, ou seja, muito conhecimento dentro daqui para fora, para trazer toda a segurança para cada estudante, cada família nesse projeto. E em termos de países e atuação, daqui para fora hoje tem diversas expertise, não só no processo seletivo das faculdades dos Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido, mas também faculdades da Europa, em que nós temos aproximadamente 40, mais de 40 faculdades mapeadas que ofereçam cursos, graduações em inglês. Então, a Daqui para Fora também consegue direcionar, orientar, preparar alunos que tenham interesse na Europa, especificamente cursos e graduações em inglês. Aqui vocês podem ver algumas das aprovações dos nossos alunos. Nós temos hoje alunos em mais de 500 faculdades no exterior. Então, nós não temos nenhum convênio com nenhuma faculdade, não é algo já pré-determinado, muito pelo contrário, o nosso trabalho com cada aluno é ter certeza que cada estudante vai conseguir entrar na sua melhor faculdade possível, dentro do seu perfil, do seu potencial, do que esse estudante individual está buscando, mas que também seja um projeto financeiramente viável para cada um. Então, esse também é um grande ponto e um grande trabalho que a Daqui para Fora faz e entender, encontrar o melhor equilíbrio para cada aluno e cada família. Afinal de contas, esse é um projeto único para cada um, onde esse projeto não só tem que ser o melhor para o estudante, mas também financeiramente viável para a família. Então, essa é uma grande expertise que a Daqui para Fora traz para realizar, viabilizar esse projeto. Em termos de resultados dos últimos 3 anos, e aí trazendo os resultados mais recentes das turmas que se candidataram conosco, das faculdades americanas, aqui algumas das aprovações, tanto nas top 15 quanto top 30. Então, muito para mostrar que todo ano a gente tem conseguido esses resultados de alto nível para os nossos alunos, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais aprovações dos nossos alunos. Então, a Daqui para Fora consegue trazer ah, muita expertise, muito know-how, muitas informações, dados que os nossos alunos têm, né, em termos de diferentes perfis que estão se candidatando para o exterior. Então, a Daqui para Fora consegue trazer muita segurança, no final das contas, nesse projeto para cada estudante e cada família, principalmente nessa parte financeira, bolsas e viabilidade para cada aluno e cada família também. É algo que a gente vai falar sobre isso agora, né? Já começando dentro do processo seletivo, porque primeiro a gente precisa entender e conhecer o processo seletivo como um todo, para que depois a gente aborde os principais critérios e requerimentos para bolsas de estudos e trazendo esses casos reais dos nossos alunos. Então, para quem ainda não conhece, né, o processo seletivo das faculdades no exterior, como vocês podem ver aqui, o processo seletivo ele é um processo holístico, ou seja, ele avalia um contexto como um todo do aluno, não só a parte acadêmica, mas também o contexto pessoal. E quais são esses requerimentos das faculdades no exterior? O primeiro filtro, ou o primeiro critério a ser avaliado pelas universidades no exterior é o critério acadêmico. É o primeiro ponto que as faculdades avaliam. E quais são esses critérios acadêmicos? Notas e provas. Ou seja, notas da escola do estudante, o seu histórico escolar dos últimos 4 anos do ensino médio. Então, a partir do 9º ano para frente, esse aluno, esse histórico já está sendo considerado, né, e vai ser avaliado lá na frente pelas universidades. Então, quanto mais dedicado esse estudante for durante o ensino médio, boas notas de uma forma geral, ter uma boa média no final do ano, melhor para esse projeto como um todo. Além disso, as provas, que são o SAT ou o ACT, que são provas de inglês e matemática, são provas exigidas principalmente no processo das faculdades americanas, sendo que o SAT também ele é uma prova que é considerada por algumas faculdades na Europa também. Então, para alunos que estão considerando a aplicação para a Europa, também podem fazer o SAT, é uma recomendação também. Além disso, as provas de proficiência, né? A prova de proficiência de inglês, principalmente a prova do TOEFL, ou a prova do IELTS, ou a prova do Duolingo. Algumas faculdades também aceitam Cambridge, mas de uma forma geral, hoje os nossos alunos, ao realizarem a prova ou do TOEFL ou do IELTS, já estão aptos a se candidatar para qualquer faculdade no exterior. Muitas faculdades aceitam Duolingo também e algumas o Cambridge. Então, em termos de prova de proficiência, a gente tem que entender o perfil de cada aluno para avaliar quais são as faculdades que esse aluno vai se candidatar e qual que seria a prova adequada para esse aluno realizar, que atenda a todas as faculdades desse candidato ou candidata.
Além disso, a prova do Enem. O Enem também vai ser uma exigência para os alunos interessados nas faculdades do Canadá e da Europa. Então, se você tem interesse em se candidatar para esses lugares, importante também apresentar uma prova do Enem. E prova do Enem, preferencialmente a prova do terceiro ano do ensino médio, né? O último ano do seu ensino médio, que é a nota final, vamos dizer assim, né? Que as faculdades querem ver, né? Que traduz e traz a maior, a atualização mais recente, né? A sua acadêmica. Então, a prova do Enem, ele é uma composição da sua aplicação. Não é através do Enem que o aluno entra na faculdade, mas sim vai ser avaliado dentro dos outros requisitos também, junto com os outros requisitos também, tá? A única exceção é Portugal, que algumas faculdades em Portugal, elas aceitam o Enem para entrada direta, então é como se fosse um modelo parecido, igual aqui do Brasil, em que com a sua nota você é aceito ou não. Então a única exceção realmente é Portugal. E para fechar as provas específicas, dependendo do país ou da universidade, isso aqui é na Europa. Dependendo do país, da faculdade, até mesmo do curso que esse aluno vai se candidatar, possivelmente esse aluno tem que fazer uma prova específica daquela universidade. Isso varia de lugar para lugar, de faculdade para faculdade. Não existe uma padronização na Europa como existe nos Estados Unidos, por exemplo, como a prova do SAT. Então, na Europa, cada lugar funciona de uma forma. Então, o aluno que vai se candidatar para a Europa, a gente primeiro precisa identificar quais são as faculdades que esse aluno vai se candidatar e se naquele ano a faculdade vai ter alguma prova específica ou não. Isso pode variar, inclusive, de ano para ano também. Então, essa é a primeira parte, né, o primeiro filtro acadêmico, né, assim que as faculdades vão avaliar os alunos, né, lembre um pouco, né, lembrem dessa parte aqui inicial, porque é uma parte fundamental do que a gente vai falar já já em termos de bolsas acadêmicas também. Mas, além disso, né, as faculdades também vão avaliar a parte pessoal, né, como a gente falou, é um processo holístico. E aí vão ser considerados as cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola. Então, essas cartas precisam ser solicitadas lá no último ano do ensino médio, dos professores dos últimos 2 anos acadêmicos. As atividades extracurriculares, os projetos, trabalho voluntário, Olimpíadas, esportes, artes, o que esse aluno fez, se engajou ao longo do ensino médio também vai ser considerado na candidatura. Então, esse é um ponto também que a gente precisa ter uma atenção, inclusive, de desenvolvimento de estudantes no, principalmente no primeiro e segundo ano do ensino médio. É, inclusive, um ponto que nada que para fora a gente trabalha bastante com os nossos alunos nesse desenvolvimento de atividades extracurriculares. O outro ponto são as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Então, as faculdades elas vão ter, em média, de 2, 3, podendo chegar até 10 textos, dependendo da faculdade que o aluno vai se candidatar. Mas aqui as redações, diferente da prova de redação do Enem, a redação é uma redação pessoal, em primeira pessoa, aonde a faculdade quer conhecer o estudante. Então, é uma forma muito pessoal do aluno se expor para a universidade e demonstrar realmente quem ele ou ela é para a universidade. Nesse ponto também, inclusive, na Daqui para Fora, nós temos um departamento de redação, então cada aluno vai ter o seu mentor ou mentora de redação que vai trabalhar nesses textos específicos, tá? A gente, inclusive, né, fez aí no ano alguns webinars sobre redações, depois a gente pode também disponibilizar caso você tenha interesse. E para fechar, a parte pessoal são as entrevistas, a parte extra, né, são as entrevistas que acontecem geralmente via online com representantes da faculdade. E para fechar, para os alunos artísticos, ou seja, aqueles alunos que têm interesse em alguma área artística, como cinema, moda, design, animação, ilustração, teatro, música. Se esse aluno tem esse interesse na área artística na faculdade, esse aluno vai precisar construir um portfólio artístico também. E aí, isso é feito principalmente ao longo do primeiro e segundo ano do ensino médio, alguns alunos também constroem isso ao longo do terceiro, e é algo que a gente também, lá daqui para fora, nós temos a nossa equipe de mentoras de portfólio, então cada aluno tem o seu mentor para direcionar nessa parte artística, tá? Mas só realmente se você tem interesse em cursar algo artístico na universidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, para
a todos estarem alinhados aqui nessa nossa apresentação sobre bolsas, porque é importante ter esse conhecimento do processo seletivo, porque justamente a partir desses requerimentos, que a gente vai entrar agora nos detalhes, é que são oferecidas as bolsas acadêmicas também, né? Então, vamos falar um pouco mais dessa parte financeira, sempre lembrando o que a gente falou agora do processo seletivo. Antes de a gente falar de bolsas, vamos falar primeiro de quanto custa fazer uma faculdade no exterior, né? Sem bolsa, né? Falando de ranges de valores, de mínimo até o máximo previsto no exterior. Vamos lá. Custo anual das universidades. Nos Estados Unidos e Canadá, o range ele é bem parecido, de 30 a 80, 85 mil dólares, sendo que em um é dólar americano nos Estados Unidos e no Canadá, dólar canadense, né? A taxa de câmbio, geralmente, a diferença entre um e outro, geralmente uma diferença de menos de 20% do valor, né? Então, o Canadá não rende igual, parecido, mas com câmbio ainda sai mais barato do que nos Estados Unidos. Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano, e na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Então, aqui é o custo anual, o range de valores que a gente estima para os alunos e famílias, para que vocês tenham um entendimento de quanto custa mais ou menos esse investimento. Mas, lembrando que nesse valor anual, nós já estamos incluindo o custo básico de vida também. Então, aqui não é só a faculdade, ou seja, o custo dos estudos, aqui também é o custo da moradia do aluno, que na grande maioria vai morar no campus universitário, e o plano de alimentação, que também é dentro do campus universitário. Tá? Então, isso já é feita essa conta conjunta da faculdade, moradia e alimentação. Em termos dos últimos 3 anos, só para vocês terem um pouco mais de informação do nosso know-how, nossa expertise nesse assunto em relação a bolsas, das últimas 3 turmas daqui para fora, 60% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa. A média foi de R$ 90 mil por ano, totalizando aí 275 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos nos últimos 3 anos. Quando a gente olha a distribuição dessas bolsas dadas para os nossos alunos, a gente vê que 30% dos alunos obtiveram bolsas de até 10 mil dólares por ano, 40% dos nossos alunos obtiveram bolsas de até 20 mil dólares por ano, 20% dos alunos nos últimos 3 anos obtiveram bolsas de até 50 mil dólares por ano, e aí 10% dos alunos obtiveram bolsas de até 50 mil dólares por ano. Então, aqui, para vocês verem essa distribuição de bolsas dadas dos últimos 3 anos de alunos já daqui para fora. E aí, falando já um pouco, né, entrando nesse assunto em relação a bolsas de estudos e como elas funcionam. Existem 4 formas de se conseguir bolsas em faculdades no exterior. Primeiro, e a mais comum e a mais presente daqui para fora entre os nossos alunos, são as bolsas por mérito acadêmico. Segundo, bolsa por necessidade financeira. Bolsa por mérito artístico e bolsas esportivas para atletas de alto rendimento. Bolsa esportiva é algo que nada aqui para fora nós não trabalhamos, porém nós indicamos algumas empresas que são especializadas e podem atender esses atletas de alto rendimento. Tá? Então vamos entrar nas específicas do que cada uma dessas bolsas contempla, né? Como é que são os requerimentos dessas bolsas. Primeiro, bolsas por mérito acadêmico, como a gente mencionou, é o principal modo que os alunos daqui para fora obtêm suas bolsas. Bolsas por mérito acadêmico são dadas principalmente por notas e provas. Notas da escola, ou seja, um histórico escolar forte de um estudante. Então, um aluno que tenha uma média escolar bem feita, boa, de alto nível durante o seu ensino médio. E as provas, principalmente a prova do SAT ou ACT. Então, muitas faculdades elas vão ter um requerimento, né, de nota mínima de SAT para esse aluno ser considerado para bolsa acadêmica. Tá? Poucas faculdades oferecem também bolsas por prova de proficiência, prova do TOEFL, do IELTS. Então, isso também para algumas faculdades, mas uma quantidade menor de universidades também oferecem bolsas por esse viés. Mas a grande maioria das bolsas aqui, por mérito acadêmico, vão oferecer bolsas
pelas notas da escola e a prova do SAT ou ACT, ou a combinação dos dois. Tá? Então, quanto melhor esse estudante tiver esses dois requisitos, melhor e maiores serão as possibilidades de bolsas por mérito acadêmico. A grande maioria das faculdades, quando o aluno aplica para a bolsa por mérito acadêmico, ele já é considerado na própria application de admissão. Então, importante do aluno entender como, se primeiro a faculdade tem a bolsa por mérito acadêmico, e se segundo, como que esse aluno vai ser considerado por bolsa, se é já na sua aplicação direto, ou se a faculdade vai ter alguma application específica ou extra. Tá? Então, tem esses dois modos também de você aplicar para a bolsa por mérito. Primeiro, que é o automático, né, vamos dizer assim, na sua própria candidatura. A faculdade, quando tem mérito, bolsa por mérito acadêmico, muitas delas já vão considerar você para a bolsa, dependendo das suas notas que você apresentar na admissão, e aí você, ao ser admitido, já recebe esse resultado da admissão com a bolsa ofertada, você não tem que fazer nada extra, nada a mais. Mas tem algumas faculdades que vão ter bolsas que solicitação de bolsas que têm um application a mais, um application extra, um prazo, inclusive, diferente. Então, é importante ter esse entendimento para saber se a faculdade vai ter ou não essa application a mais. Aqui alguns casos dos nossos alunos para ilustrar e trazer aí como referência e a motivação, né, para os nossos alunos, bolsas por mérito acadêmico. A grande maioria das bolsas por mérito acadêmico, elas vão ser parciais, vão cobrir parte dos estudos, né? E aí a família vai cobrir a outra parte e o custo de vida. Existem também algumas faculdades que oferecem bolsas por mérito acadêmico que podem cobrir até 100%, tanto dos estudos, moradia e alimentação, mas aí já são bolsas realmente bem seletivas. A segunda forma, né, de se conseguir bolsas, né, e a segunda mais popular aqui na Daqui para Fora, mas já é uma categoria um pouco mais competitiva, né, de se conseguir bolsas, são as bolsas por necessidade financeira, tá? O que acontece é que essas faculdades que oferecem bolsas por necessidade financeira já são faculdades também mais seletivas academicamente para admissão. Ou seja, para um aluno considerar em aplicar para essas universidades que oferecem esse tipo de bolsa, precisa ser um aluno também que tenha um nível já bem alto acadêmico. Não só a parte acadêmica de notas e provas, mas também um aluno que demonstre e tenha construído um currículo de extracurriculares de alto nível. Então, não só basta você ter ótimas notas, mas também ótimas atividades para considerar em aplicar para essas bolsas por necessidade e ter reais chances. E além disso, né, como o próprio nome já diz, necessidade financeira é a demonstração financeira feita pela família. Need, né, o que eles chamam, né, necessidade. Então, existe todo um pacote financeiro que é enviado para as universidades diante da realidade financeira da família, principalmente pelo imposto de renda dos dois responsáveis financeiros do estudante, e com isso a faculdade recebe a aplicação junto com esse pacote financeiro, e é onde a faculdade vai avaliar se, primeiro, o estudante tem perfil potencial acadêmico, se enquadra academicamente dentro dos requerimentos, e segundo, se a faculdade entende que aquela família tem uma necessidade financeira, e aí a faculdade faz o cálculo próprio para oferecer a bolsa que ela entende que aquela família precise. Então, é algo que é muito particular, muito individual, de acordo com a necessidade financeira de cada um. E algo que aqui na Daqui para Fora a gente ajuda bastante os nossos alunos, porque é uma documentação muito puxada, são muitas informações financeiras, contábeis, inclusive. Então, aqui a gente consegue dar todo esse suporte para esse pacote financeiro que é enviado. É uma application extra, basicamente, que é enviado junto com a aplicação do estudante. Aqui alguns exemplos dos alunos, né, que obtiveram bolsas por necessidade financeira, só para exemplificar para vocês. Como vocês podem ver aqui, a grande maioria dos alunos conseguem bolsas de até 100%. Porque justamente quando o aluno tem esse nível acadêmico e consegue demonstrar financeiramente para a faculdade que
não teria os recursos necessários, né? Não tem de onde tirar, não tem outra fonte, né? Além daquela demonstração ali de imposto de renda, patrimônio, receita, e tudo que é considerado, né? Não só câmbio, mas despesas da família. A faculdade, na grande maioria, vai oferecer a bolsa que for necessária, literalmente, para que esse aluno consiga estudar e também se manter na universidade. Por isso que muitas dessas bolsas, por necessidade financeira, podem cobrir, inclusive, o custo básico de vida na universidade também. Aqui só para a gente faz algumas palestras, né, sobre bolsas, né, de estudos, a gente vai, né, só para vocês terem uma ideia aqui do que isso é considerado, o que as faculdades levam em consideração. Ah, salários, lucros, dividendos, se a família tiver alguma empresa, se tiver algum tipo de outros recursos, né, de renda, como aluguéis, fontes de renda adicionais. Também é considerado o tamanho da família, se tem independentes, se tem irmãos mais novos, mais velhos que estão na faculdade, se tem avós e avós que moram também ali perto, ali dentro do núcleo familiar. Ah, todos os investimentos vão ser considerados, não só poupança, fundos, tudo que envolve investimento, imóveis e patrimônio também é considerado. E no caso de responsáveis financeiros separados, né, a faculdade vai receber dois pacotes, né, de dois responsáveis daquele estudante. Tá? O que a faculdade não vai levar em consideração nesse cálculo? O imóvel, né, e o lugar onde o aluno mora, né, e a família mora, e planos de previdência privada e aposentadoria, né? Porque isso é considerado realmente uma projeção aí para o pai, para a mãe, para o responsável financeiro a longo prazo, né? Então é feito o que eles chamam de EFC, né? Os critérios do que eles chamam de Estimated Family Contribution, né? Então a contribuição anual estimada pela família né, pega-se, né, esse principal que a gente, né, chamou aqui da renda total, junto com o patrimônio, e aí feita uma estimativa a partir dessa renda total, investimentos e patrimônio, tira-se o número de dependentes, né, e toda a despesa que a família tenha, para saber o quanto que a faculdade entende que a família possa contribuir. Se pode contribuir com alguma parte ou com nada, e aí a bolsa vai ser ofertada a partir desse cálculo, tá? Quando a gente olha aqui alguns dados das universidades que ofereceram bolsas por necessidade financeira, né, principalmente, como a gente falou, né, são faculdades de alto nível, então já é um grau de seletividade bem alto, e aqui alguns exemplos, né? Então, e o número ou o percentual aproximado de alunos brasileiros que recebem essas bolsas por necessidade. Então, pegando aqui o primeiro exemplo, né, a Harvard, né, aceita em média de 5 a 6 brasileiros por ano, né? Pegando uma média aí nesses anos todos. Desses 5 e 6 alunos, 50% dos alunos vão conseguir uma bolsa de necessidade financeira. Já outras faculdades que oferecem bolsas por necessidade financeira, muitas vezes são consideradas mais generosas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o MIT, apesar de aceitar menos brasileiros. Ela aceita, em média, de 3 a 5 brasileiros somente, mas 75% desses alunos conseguem algum tipo de bolsa. Então, a grande maioria dos alunos brasileiros que são aceitos no MIT são alunos que precisam de uma bolsa por necessidade financeira, né? Já outras faculdades não são tão generosas assim, apesar de ofertarem bolsa por necessidade financeira. Por exemplo, Georgetown. Georgetown é uma faculdade fantástica, que aceita entre 10 a 15 brasileiros por ano, mas só 5% desses alunos obtêm algum tipo de bolsa por necessidade financeira. Então, é uma faculdade que tem, a gente vê um grau menor de chances de se conseguir bolsa por lá. O outro modo de se conseguir bolsas são bolsas por mérito artístico, né? Então, dependendo da área artística do estudante, esse aluno pode ter algum portfólio artístico de alto nível. Então, as principais áreas, né? O cinema, o design, arquitetura, moda, teatro, música. Então, a partir da análise do portfólio artístico daquele curso, daquela área, a faculdade pode oferecer uma bolsa
pelo mérito artístico. Mas, de novo, para você conseguir e se qualificar para uma bolsa por mérito artístico, é porque o seu portfólio está, inclusive, acima ou melhor do que os alunos que estão aplicando sem bolsa ou não vão conseguir a bolsa pelo portfólio, né? Então, seu portfólio tem que ser melhor do que a média dos alunos que estão sendo admitidos. Então, aqui alguns exemplos dos alunos, né, que obtiveram bolsa por mérito artístico, a grande maioria bolsas parciais, então elas cobrem parte dos estudos, né? Então, aqui só para ilustrar um pouco também para vocês. E aí, vamos entrar agora nos casos reais, né, para os 5 alunos que a gente mencionou, para trazer um pouco de motivação, né, e inspiração para os alunos que estão nos assistindo. O primeiro caso é um aluno nosso que começou no final no início do segundo ano, final do primeiro, início do segundo ano do ensino médio. A área de interesse eram as áreas sociais, ciências sociais. Média 8,9, 9, mas era uma escola muito puxada, então essa média já era ponderada dentro dos melhores alunos daquela escola, onde tirar 10 era praticamente impossível, ninguém tirava nota 10, então era uma média aí que já estava colocando esse estudante no top 1% da turma. Um SAT de 1.520, atividades extracurriculares muito boas, com projetos individuais, em grupo, medalhas em várias Olimpíadas, em diversas Olimpíadas, inclusive, não só em uma área de conhecimento, mas em várias. Fez candidatura para diversas universidades, né? Então, ela se candidatou para várias universidades de altíssimo nível, sabendo que precisaria de bolsa, então o foco principal era esse, né? E um ponto que a gente ajudou muito aqui, essa estudante, foi justamente direcioná-la em que tipo de projetos trariam mais visibilidade para ela dentro dessas aplicações de alto nível. Então, era uma aluna que tinha muita coisa para fazer e muitas atividades bem robustas, mas aqui era importante criar essa estratégia correta de vários projetos que ela já fazia e dar esse direcionamento ao longo do segundo ano e terceiro ano do que de fato vai fazer diferença lá na frente na aplicação. E aí, grande resultado, grandíssimo resultado, foi aprovada em Harvard com uma bolsa de 100%, né? Então, é uma aluna que tinha muitas competências de altíssimo nível, numa escola muito forte, onde a média exigência acadêmica era muito alta, e mesmo, né, com a nota dela, colocava ela no top 1% da sua turma. E o grande trabalho aqui com ela foi a estratégia, né? O que fazer, que tipo de atividade era mais importante, o que ela tinha que abrir mão para se desenvolver ainda mais aquela atividade para se destacar na sua aplicação e criar a estratégia correta para cada universidade. Então, a primeira estratégia, né, foi a priorização, o que fazer, em que momento. Um outro trabalho também que a gente desenvolveu bastante com ela foram as redações. Ela não estava dando muita importância nos textos e nas redações que eram necessárias para a aplicação, porque, afinal de contas, ela estava muito engajada, envolvida nos diversos projetos dela. E aí a gente teve que realmente dar uma ênfase o quanto isso seria importante e fundamental. Afinal de contas, a gente conseguia ver outros alunos durante a jornada conosco que tinham um perfil potencial tão bom quanto ela e que estavam desenvolvendo textos, né, num altíssimo nível, então ela precisava chegar nesse alto nível também. E além disso, né, o CSS Profile, né, que é o que a gente falou anteriormente nas bolsas por necessidade financeira, que é aquele pacote financeiro que tem que ser enviado junto com a application. Então, tem muita informação. A família dela não falava inglês, os pais também não. Então, era algo que a gente precisava ter bastante atenção, bastante cuidado das informações que iam ser colocadas ali, para que esse formulário financeiro realmente traduzisse a realidade daquela família e daquela estudante, né? O segundo caso é um aluno do Rio de Janeiro, que ele começou conosco no início do primeiro ano do ensino médio, o que foi muito bom. Era um estudante que tinha interesse na área de engenharia, já era um aluno bem engajado, bem motivado para o projeto, então já tinha esse desejo de engenharia muito claro. Tinha notas excelentes na escola, média 9,3, 9,4,
também estava lá no top 2% da graduating class. Fez vários projetos individuais, em grupo, muito envolvimento na escola. Era uma escola que tinha já muita coisa a ser oferecida e ele era um aluno já muito engajado. A história dele é interessante porque ele se candidatou, né, a um primeiro ano, se recandidatou no segundo ano, e naquele segundo ano que a gente estava analisando a estratégia para ele, vimos que naquele ano específico a NYU de Abu Dhabi estava abrindo um processo seletivo a mais de bolsas para alunos internacionais, naquele ano específico que ele estava se candidatando. E foi naquele ano que ele conseguiu entrar com a bolsa que ele precisava, porque era o que ele precisava, a família não tinha condições de uma bolsa menor do que isso para viabilizar esse projeto. Então, entrou na NYU em Abu Dhabi com uma bolsa de 100%. Então, um ponto principal foi a lista de faculdades, conhecer, entender as faculdades e naquele ano, né, entender que aquele ano a faculdade de NYU em Abu Dhabi estava abrindo um programa específico de bolsas para alunos internacionais. Então, foi um, um momento muito único e muito específico que estava acontecendo naquele ciclo. Então, aproveitamos aquele gancho. Trabalhou muito nas redações, ele teve que refazer e fazer novamente muitos textos e planejamento de provas. Né? Ele, no primeiro ciclo que ele se candidatou, que não foi tão bem, repetiu o ciclo, refez o ciclo no ano seguinte, refazendo as provas, melhorando as notas. A gente entendeu que essa seria a melhor estratégia para ele, e aí sim, de fato, ele conseguiu os melhores resultados e já está na faculdade e adorando a experiência. A terceiro caso é a nossa aluna de São Paulo, né, que começou no 9º ano do ensino fundamental, ou seja, do ponto de vista das faculdades, o primeiro ano que está sendo avaliado já pelas universidades, o que é muito bom. Era uma aluna que já tinha esse desejo, essa vontade já há muitos anos. Queria fazer cinema, né? Então, um curso muito específico das artes. Tinha notas muito boas na escola também, uma escola forte. Então, tirar 8, 8,5 já era um grande feito. SAT, não chegou a fazer o SAT, porque as faculdades de cinema que elas que estavam aplicando não exigiam essa prova, então não foi uma estratégia de prova. E ao longo do ensino médio todo, o foco principal foi do desenvolvimento de atividades, projetos e portfólio de cinema. Então, essa estudante contou com uma mentora de portfólio para construção de vídeos, de produção de vídeos, de trabalhar no jornal da escola, se realmente se desenvolver em o máximo possível nas áreas do cinema. Essa aluna fez diversas candidaturas, né? E, obviamente, dentro da área artística e de cinema especificamente, muitas faculdades que muitos alunos não conhecem, não ouviram falar, são as referências dentro daquela área, e acabou entrando na CalArts com uma bolsa de 100%, que é considerada a Harvard das áreas artísticas, né? Então, é uma faculdade fantástica na área das artes, no cinema especificamente. Então, foi uma estudante que teve um caso de sucesso fantástico, porque ao longo do seu ensino médio, principalmente, foi desenvolvendo esses projetos, né, e o portfólio artístico dentro do cinema. Um ponto muito importante nesse caso dessa aluna de cinema foi pesquisar, né, o perfil das faculdades que tinham a ver com o que essa aluna estava pretendendo fazer futuramente na área profissional e de cinema. Né? Como eu falei, tem muitas faculdades na área artística que vão ter um viés diferente das faculdades convencionais. Então, entender do ponto de vista do aluno o que esse aluno está buscando e o que esse aluno está querendo profissionalmente vai ser fundamental para buscar as faculdades mais adequadas. Avaliar também os alunos que já tinham sido aprovados, então fazer um comparativo com ex-alunos já daqui para fora que já tinham enviado suas applications, seus portfólios artísticos, comparar com com essa estudante para entender se esse aluno teria condições reais de ser admitida ou não. E o principal, o desenvolvimento de portfólio, como a gente falou, ao longo do ensino médio todo, tendo uma mentora de portfólio do lado, direcionando a parte artística, a projetos em diversas frentes do cinema
Então, não só em roteiro, atuação, direção, né? Então, aqui teve uma mentora de portfólio para dar todo esse suporte nessa construção artística. O quarto caso, né, é uma aluna de Curitiba que começou o trabalho conosco no segundo ano do ensino médio. O curso, a área de interesse na faculdade era a área de tecnologia, biologia. Aluna muito boa também, com médias 9, né, SAT na casa dos 2.490. De novo aqui, como vocês podem ver, né, relembrar os casos, os alunos que a gente falou, alunos que conseguiram essas bolsas de alto nível, né, com grande generosidade, são alunos que estão num alto nível acadêmico, né? Atividades extracurriculares, muita, né, pesquisa com a universidade, já que a aluna queria muito essa parte mais acadêmica, né? Então, fez muito trabalho na parte acadêmica também, né, com universidades aqui no Brasil, muito trabalho voluntário, em alto nível, então, muito correlacionado e ligado à área biológica e de tecnologia. Fez diversas candidaturas, né, para faculdades do que a gente chama de liberal arts school, né? Então, são faculdades que têm uma pegada acadêmica e pedagógica diferente de grandes universidades, né? Research institutions. Então, é uma forma de contato e de relação com os alunos diferente. E essa aluna acabou indo para a Union College, que é uma baita liberal arts school, com uma bolsa de 100%. E aqui foi justamente trazer essa, né, onde a Daqui para Fora fez grande diferença, trazer essa forma de estudos, né, e essas faculdades dentro dessa linha que foge muitas vezes desses grandes nomes de branding que a gente conhece de grandes universidades, porque essa estudante se demonstrou com esse perfil, né, que teria perfil para ir para essas universidades, então fez parte do trabalho da equipe junto com ela, saber e conhecer o perfil da aluna para apresentar essa nova oportunidade. Então, deixar isso aberto, esse caminho novo, para que essa aluna conhecesse essas alternativas, né? Pomona College, Union College, Bucknell College, são universidades de graduação de 4 anos, mas dentro de uma linha de ensino chamada Liberal Arts, que são fantásticas, que para certos alunos é o melhor dos mundos. E aí, para essa aluna, realmente foi algo que foi um diferencial. Além disso, né, o preparo do CSS Profile, novamente, né, que é aquele pacote financeiro para as bolsas por necessidade financeira, que essa aluna teve que aplicar, muita informação, muitos documentos financeiros, a família estava ainda realmente com bastante insegurança, dúvida se realmente poderia se enquadrar ou não, e aí a gente conseguiu dar todo o suporte para a família nesse sentido. E as redações, os textos, né? Já que essas faculdades elas estão buscando um certo perfil de estudante também, e essa aluna já tinha naturalmente demonstrado isso, a equipe já tinha visto isso dentro dessa aluna, foi um direcionamento das redações em relação a como se apresentar para essas faculdades também. Então, foi algo que a equipe de redação trabalhou muito nela para que ela pudesse se apresentar genuinamente da forma que essas faculdades também estão buscando. Era um match perfeito. E ela fala com a melhor experiência da vida dela foi não poderia ter sido melhor, né? Então, isso faz parte muito do nosso trabalho, né? E trazer e orientar os alunos para aquilo que a gente sabe que faz sentido para cada aluno. Porque a gente tem muita experiência, muita bagagem por aqui para poder direcionar e trazer essas melhores estratégias para cada um. E aí, para a gente fechar, o último caso, né? Um aluno de Barueri, em São Paulo, começou o trabalho conosco no primeiro ano do ensino médio. O curso área de interesse e economia, né? Isso foi definido lá no finalzinho do segundo ano, início do terceiro ano. Estudante de altíssimo nível, média 9, 9,5, com SAT na casa dos 1.500, né? Então, 1.510, um ótimo score. Era um aluno bem engajado nos esportes, né? Então gostava bastante de esportes e se envolveu e se engajou bastante em Olimpíadas e simulações da ONU, né? Simulações da ONU, muitos alunos gostam de se envolver, gostam dessa dinâmica, e acabam se envolvendo e se engajando bastante. Aplicou para algumas faculdades, né? Então não só Estados Unidos, mas também Canadá, e acabou sendo admitido na Universidade de Toronto com uma bolsa
por mérito acadêmico de 65%, né? Uma curiosidade aqui da Universidade de Toronto, a Universidade de Toronto, por exemplo, as bolsas por mérito acadêmico, elas se enquadram dentro dessa aplicação automática, né? Se você aplica e você tem notas ótimas com, né, com todo um pacote de candidatura muito bem feito, elaborado, você é considerado automaticamente para a bolsa na sua admissão. Então, esse estudante conseguiu essa bolsa ao ser admitido, né? E aí, onde a gente fez bastante diferença foi a pesquisa, né, individual das bolsas. Então, entender cada bolsa que ele estava aplicando e as chances de admissão com bolsa que ele teria para cada universidade também. Gerenciamento de tempo, porque era um aluno que estava muito engajado nas simulações da ONU e Olimpíadas, então muitas vezes deixava de lado algumas etapas que são importantes, as provas, o SAT, as redações. Então a gente volta e meia tinha que estar monitorando e acompanhando esse aluno para ter certeza que ele estava também realizando as outras atividades e motivação, né? Então, em alguns momentos, não sei se é isso, estou questionando, vou continuar ou não. E aí foi um trabalho que a gente teve com esse aluno em tá sempre ali pronto, né? E dentro das etapas, acompanhando e monitorando as prioridades das etapas, para que ele conciliasse com as outras coisas que eram importantes para esse estudante também, né? Os esportes, as simulações e outras coisas que esse aluno era engajado. Então, no final das contas, deu muito certo, porque ele não queria abrir mão do projeto, mas ao mesmo tempo, às vezes, não tinha motivação suficiente. E é normal, né? A gente está falando de adolescentes que estão passando por mil coisas ao longo do ensino médio todo, e isso é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos para acelerar quando tiver que acelerar, desacelerar quando tiver que desacelerar, planejar e remanejar as etapas para que esse projeto no final dê muito certo e seja o mais tranquilo possível para cada um. E aí, para a gente fechar, né, só para fazer essa rápida introdução de como que aqui na Daqui para Fora a gente trabalha com os nossos alunos. Como eu falei, é um trabalho a longo prazo para a grande maioria dos alunos que começam o trabalho conosco, seja no nono ou primeiro ou segundo ano do ensino médio, nessa fase que a gente chama de preparação, onde aqui o principal trabalho é desenvolver atividades extracurriculares, acompanhar academicamente o estudante, ter certeza que esse aluno vai manter boas notas durante o ensino médio, performance acadêmica, provas, fazer um plano de provas para esse aluno quando chegar o momento adequado, um curso de SAT dentro do programa também que nós temos. Então, os alunos têm um curso online com professores especializados, aulas ao vivo, simulados também da prova. Então, aqui é uma fase muito de construção de currículo junto com o estudante, um trabalho individualizado, onde cada aluno tem o seu próprio mentor de preparação, para que a gente chegue aqui na segunda fase que a gente chama, que é uma fase já executiva, né, de candidatura, onde esse aluno passa para o processo já de application, né, onde o aluno vai trabalhar na definição, a seleção de faculdades, junto com o mentor específico, avaliar o orçamento da família, então a família que determina qual é o orçamento anual previsto para esse projeto, e aí definir uma lista de faculdades e o preparo dessas aplicações depois com mentores especializados, tanto o mentor de redação quanto mentora de application no envio dessas aplicações. E aí todo o preparo do pré-embarque, pós-admissão, o aluno já sai daqui com tudo organizado pela sua equipe. E ao longo dos 4 anos, nós continuamos dando suporte para os alunos e famílias, o nosso vínculo não termina no dia do embarque. Então, enquanto o aluno estiver no exterior, tanto dúvidas do dia a dia, facilitar o pagamento da faculdade, vagas de estágio aqui no Brasil, a revalidação de diploma aqui no Brasil, caso esse aluno queira voltar para o Brasil. Então, nós temos um departamento pós-embarque que cuida desses assuntos dos alunos que já estão na faculdade no exterior. Então, cada aluno conta com uma equipe própria de 4 mentores, onde cada mentor é especializado em cada fase, né? Então, aqui é uma equipe exemplo para vocês da nossa aluna Bruna, que entrou em Colômbia, em Nova York, e a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou. Então, é sempre primeiro o mentor ou mentora de preparação, que é essa fase que a gente falou inicial de construção de currículo durante o nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, acompanhamento acadêmico, provas e principalmente desenvolvimento de atividades extracurriculares. Na candidatura, um estrategista para pesquisa, seleção de faculdades,
alinhamento de orçamento com a família, um OR, que é um orientador de redação, que trabalha nos textos com os alunos. Então, todos os textos dentro da aplicação do aluno é feito junto com o orientador de redação. E, por último, a orientadora de application, que cuida de toda a operação e documentação, gestão do preparo e envio das aplicações. Além da equipe dos 4 mentores, né, nós temos um curso preparatório de SAT para os nossos alunos, com professores especializados, plano de estudos individualizado, simulados também da prova com os professores, aulas ao vivo. Então, um curso super completo, com tudo que o aluno precisa para a preparação do SAT e também dando suporte emocional durante toda essa jornada, nossa psicóloga, Gabriela Ribeiro, que tem dado aí um bom suporte para os alunos e famílias também, né? Pós-pandemia, nós identificamos aí essa necessidade para os alunos também terem um apoio emocional. Daqui para fora também nós temos um departamento de escolas que dá suporte às escolas dos nossos alunos, porque existem, né, as escolas vão ser responsáveis por algumas etapas importantes, né, documentos, cartas de recomendação, ah, código internacional, cover letter, school profile. Então, aqui, o nosso departamento de escolas dá todo o suporte para as escolas parceiras e não parceiras também. Então, para a gente fechar aqui, né, o nosso link do nosso atendimento, está aqui no nosso chat para vocês marcarem uma conversa totalmente gratuito, sem compromisso nenhum. Quem tiver alguma dúvida, questão, pode entrar por lá e marcar esse atendimento conosco, ou a nossa análise de perfil, em que vocês também podem entrar, realizar essa análise e terem um feedback daqui para fora, tá? São poucas informações que vocês preenchem, e aí com isso a gente consegue traçar o perfil e potencial desse estudante para o projeto, né, e para a entrada na jornada como a daqui para fora. Aqui tem os nossos contatos também, nosso WhatsApp, nosso e-mail. Se quiserem entrar em contato com a gente, tirar qualquer dúvida específica, pontual, mais robusta, podem entrar em contato também conosco à vontade, tá? Não tem nenhum custo nesses contatos. Boa noite. Não sei se você saberia dizer, mas se em caso de pais separados com guarda unilateral, como é feito o cálculo para aplicar por bolsa por necessidade financeira? A guarda unilateral, assim, eu não sei exatamente judicialmente como isso é feito, se existe alguma limitação financeira nesse sentido, mas de qualquer forma, mesmo tendo a guarda unilateral de um dos responsáveis, a parte de cálculo de bolsa parte sempre do pressuposto que o aluno tem 2 responsáveis. Sempre, independente de quem tem a guarda ou não do filho ou da filha. E aí, o cálculo parte desse pressuposto que 2 responsáveis precisam comprovar e mandar os seus documentos financeiros, tá? Então, acho que isso aqui não tem uma relação com a questão da guarda em termos judiciais. Olá, poderia dar uma recapitulada na parte dos tipos de bolsa? Então, Lucas, bolsa por mérito acadêmico, necessidade financeira, mérito artístico e mérito esportivo, tá? Você falou que principalmente de bolsa esportiva, tá? Que é uma forma de bolsa que a gente nada aqui para fora não trabalha, mas a gente pode indicar parceiros, empresas que são especializadas nisso, dependendo do seu esporte. Mas fazendo um resumo aqui, basicamente, as bolsas esportivas são dadas para atletas de alto nível, alto rendimento, com resultados oficiais nos últimos 5, 6, 7 anos antes da entrada na faculdade. Ou seja, você precisa ser realmente um atleta, geralmente são atletas que estão em clubes, né, dentro de federação. E aí é feito um dossiê, né, um currículo esportivo, e aí você vai mostrar ali para o treinador, né, as suas medidas, o seu esporte, as suas realizações, os torneios que você participou, o que você ganhou, e aí isso é enviado para os treinadores das universidades americanas. Pode dar exemplos de projetos individuais para quem quer engenharia, por favor? Olha, projetos individuais, né, quando a gente está falando de projetos individuais, ele tem muito a relação com, primeiro, aquilo que te interessa, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te motiva, e naquilo que você é bom também em fazer. Então, por exemplo, se você é um aluno que está considerando um projeto, né, fazer engenharia, ou seja,
é uma pessoa que provavelmente vai ter um viés mais tecnológico, né, nas áreas das exatas, criar um aplicativo, né, para solucionar algum problema, alguma questão, criar algum algoritmo que ajude algum projeto, ou a sua escola, ou alguma coisa. ah, É algo que, por exemplo, seriam alguns exemplos que eu diria para quem quer a área de engenharia ou que demonstre essa habilidade sua na área das exatas ou da tecnologia. Então, é sempre talvez fazer esse contraponto e pensar o que pode demonstrar dentro daquela área que você pretende fazer suas habilidades atuais, e se desenvolver e se engajar em algum projeto que tenha a ver com isso. Vou para o Colégio Bandeirantes Fortes para o Enem, ou vou para a Beacon, que tem IB, pensando em faculdades fora com bolsa. Olha, é uma dúvida muito particular, né? Porque, na verdade, as escolas são fantásticas academicamente. Ah, um diploma IB é um diploma de alto nível acadêmico, mas também o Colégio Bandeirantes é um colégio brasileiro de altíssimo nível, que também é muito bem visto pelas universidades. Então, indo bem, o importante é você sempre considerar ir para uma boa escola que tem uma ótima reputação acadêmica, tanto o Brasil, de preferência internacional também, se esses dois colégios que você está colocando aqui são dois colégios que já têm, né, essas duas reputações, e você fazer também uma autoanálise de onde você acha que vai conseguir boas notas. Você acha que vai conseguir uma boa média, boas notas no Colégio Bandeirantes, ou você vai melhor no Beacon que tem o currículo IB. Então, é uma questão a se debater e avaliar aí pessoalmente o que seria melhor para você, aonde que você acha que você vai conseguir ir melhor, tá? Academicamente. Poderia explicar novamente a questão da bolsa artística? Ela é avaliada somente por meio de portfólio? Sim, exatamente, por meio de portfólio ou audição artística, dependendo da sua área artística, né? Então, se você tem a área tem interesse, por exemplo, em dança ou música, você provavelmente vai ter que fazer uma audição específica naquela área, que muitas vezes pode ser ao vivo ou online, né, junto com a universidade, tá? Mas, de uma forma geral, o portfólio artístico, ele é assim que as faculdades vão avaliar a sua bolsa artística, pelo material que você preparou e enviou para a sua aplicação, tá? Então, bolsa artística é avaliada pelo portfólio ou pela audição, dependendo da sua área artística. Vocês oferecem apoio para estudar no High School Internacional, como IBDP? Não, Lucas, infelizmente não. Ah, a gente tem alguns parceiros, né, que trabalham com programas de High School, que a gente pode também indicar, então entre em contato conosco e aí a gente pode indicar algumas agências que são de confiança, que fazem um bom trabalho acadêmico, que podem dar um suporte para você em relação a High School especificamente. Sim, nós somos parceiros, né, da Rede Marista do Brasil, então todos os maristas do Brasil são parceiros daqui para fora, então a gente tem condições especiais para os alunos, né, do Colégio Marista aqui no nosso programa, e também a nossa relação com a própria escola, né? Então, como a gente tem parceria, quando o aluno está no programa conosco, toda a facilidade, né, de contato com o coordenador, de solicitar alguma coisa, de acompanhar o projeto junto com o coordenador e com a direção, com a escola, facilita demais todo o trabalho, mas principalmente essa condição especial no programa individualizado. Pretendo começar a mentoria agora no recesso de fim de ano, indo para o terceiro. Apesar disso, sou engajado em Olimpíadas do Conhecimento. Dá tempo para se preparar ainda hoje da tarde? Dá tempo, sim. Se você está nessa transição, né, do segundo para o terceiro, dá super tempo. Inclusive, super recomendo agora nesse finalzinho de ano, né? Porque para os alunos que estão entrando no programa agora, a gente tem aproveitado muito essas férias agora de dezembro, janeiro, para que os alunos não só aproveitem as férias, né? É importante também ter o descanso, mas também que essas férias sejam muito proveitosas, né, e produtivas, pensando numa candidatura no ano que vem. Então, entre em contato com a gente, marca uma reunião até para aproveitar condições de valores da consultoria ainda desse ano,
para começo de trabalho, né, de imediato, mas valores não sendo reajustados ainda. Então, entre em contato com a gente, porque pode ser uma grande diferença aí até financeiramente nesse finalzinho de um ano, aproveitar ainda condições de 24 antes do reajuste de valores para 2025. Tá? Estou colocando aqui no chat para você o nosso WhatsApp direto, manda uma mensagenzinha, marca uma conversa, uma reunião de 30 minutos, e aí você tem uma proposta oficial nossa, e aí você vai ter todo o suporte para poder tomar uma decisão. Colégio Poliedro tem entrada, né? Poliedro, realmente eu não sei dizer. Eu acredito que sim, que a gente tenha parceria, mas não sei, eu preciso checar com a equipe internamente. Mas pode mandar uma mensagem também para a gente, né, com essa dúvida, que a gente pode te responder mais precisamente, se a gente tem essa parceria com o Poliedro. Qual o modelo de negócio de vocês, valores? Bem, os valores dependem muito, tá? Por isso que eu sempre recomendo fazer essa primeira conversa individual, né, com um consultor responsável, uma conversa de 30 minutos, porque cada aluno tem um trabalho, um projeto específico. Quando o aluno começa o trabalho, quantas candidaturas esse aluno vai fazer? Esse aluno vai se candidatar para duas, três, 8, 12, 20 candidaturas? Quantas faculdades esse aluno vai fazer no projeto? É só a Europa? É Estados Unidos? Então, tem muitas variáveis que compõem a precificação do nosso trabalho. Então, por isso que cada aluno tem a sua proposta, né? Dependendo dessas variáveis todas, e por isso que nessa reunião individual que a gente consegue trazer essa informação financeira mais precisa para você. Então, de novo, marca uma conversinha com a gente, sem compromisso nenhum, para que você tenha essa informação mais específica, para a gente entender primeiro o seu perfil, para poder fazer essa simulação, né, essa avaliação financeira de quanto seria o trabalho com você. Bem, queria né, agradecer aí o tempo de vocês, espero que vocês tenham curtido, gostado, espero que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de informação, né, sobre esse assunto e espero revê-los em um próximo encontro. Tem um último. Adorei conhecer o trabalho de vocês. Que bom, tem uma curiosidade. Depois de todo esse trabalho em equipe, escolha de universidades, país onde estudar, gostaria de saber qual é a média de alunos que acabam desistindo da universidade em que estão no exterior após começar o curso. Essa é uma ótima pergunta, né? Quantos alunos realmente permanecem na faculdade depois que embarcam, né? A taxa de retenção dos alunos é mais de 95%, tá? É raro o aluno ir para fora e desistir e voltar para o Brasil, tá? Existem, mas geralmente o aluno que passa por todo esse projeto vai conhecer, vai se aprofundar muito no assunto, vai conhecer outros alunos, vai se engajar muito. É um aluno que está já bem imerso dentro dessa jornada e acaba indo para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Canadá, e já com um desejo, uma vontade muito grande, e a tendência é que esse aluno realmente aproveite muito a experiência. Se alguma coisa acontecer e voltar, acontece, por algum motivo pessoal, pode acontecer, mas a tendência é que esse aluno indo, ele vai se dar muito bem e vai se engajar bastante dentro da faculdade. Então, a, a taxa de desistência é menos de 5%, é bem baixa em relação aos alunos que realmente têm uma experiência fantástica. Tá? Beleza, pessoal? Obrigada novamente pelo tempo de vocês, obrigada pelas perguntas e espero revê-los em um próximo encontro. E até a próxima, pessoal. Uma boa noite e bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.